Fala, Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. É pré-jogo, vamos para Fluminense e Volta Redonda pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Estádio Luso Brasileiro, às 19 horas, tem live aqui no canal no horário do jogo para a gente assistir o jogo junto. Conto com a presença de vocês. Vamos para lá, vamos falar isso que o Fluminense vai jogar nesse sábado e no mesmo dia vai viajar lá para a Colômbia para pré-Libertadores para encarar a equipe do Milionários. Então, do estádio para o aeroporto, esse time do Fluminense. O Fluminense vai jogar praticamente com time reserva. Tem alguns desfalques na zaga que eu vou passar para vocês essas informações. Desfalques, contundidos, quem vai jogar. Escalação já adianto que é bem interessante. Poderia até ser grande parte da equipe titular que vai jogar lá na Colômbia. Deveria ser esse time que vai encarar o Volta Redonda nesse sábado. Então vamos para o nosso pré-jogo com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. Vocês conhecem a figura, né? Esse árbitro não é mole, não. Transmissão pela Flu TV, Cariocão Play, Claro Net, se você assinou o pacote, tá? Não vai faltar lugar para você assistir essa partida. Estatística do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. São 69 jogos, 46 vitórias do Fluminense, 10 empates e 13 derrotas. O Fluminense perdeu 13 vezes por Volta Redonda. O Flu não vence o Volta Redonda há 3 anos. Há 3 anos o Fluminense não sabe o que é vencer do Volta Redonda. De lá para cá foram 2 derrotas e 1 empate. Não é legal essa estatística assim, né? Tá na hora de quebrar esse tabuzinho aí com Volta Redonda. Volta Redonda, este que é o 10º colocado do Campeonato Carioca, com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Mesmo com o time reserva, o Fluminense, na minha opinião, não terá problemas para derrotar o Volta Redonda, que é o 10º colocado e está muito mal no campeonato. E o Fluminense vem com uma escalação interessante que a gente vai falar aqui. Pela 7ª rodada, o Volta Redonda derrotou o Audax por 4-0. Vem de uma vitória e de uma goleada. Tem time pequeno conseguindo meter 4, 3-0. O Fluminense está com uma dificuldade tremenda, fazendo só 1-0, golzinho chorado. Vamos para a escalação do Volta Redonda. O Volta Redonda vai com o goleiro Luiz Felipe, número 12, no gol. Na lateral direito, Júlio Amorim com a camisa número 6. A dupla de zaga é o Dilcinho com a 23 e o Alemão com a 4. Na lateral esquerda nós temos o Ailton, número 16. O meio de campo formado por Pedro Tomás com a 15, Tinga com a 17, Tinga que é o capitão da equipe. O armador é o Pedrinho com a camisa número 10. E o trio de ataque é o MV com a camisa número 11, Caio Vitor com a número 7 e o centroavante é o Lelê com a número 9. Esse é o time do Neto Colucci para encarar a equipe do Fluminense. Agora a gente vai falar do Fluminense porque tem coisa para falar do Fluminense para esse jogo e para a véspera aí do jogo, as vésperas, antivéspera do jogo contra o Milionários na Taça Libertadores. O Fluminense na Taça Guanabara é o líder com 18 pontos. 6 vitórias seguidas aí na competição. O Fluminense derrotou o Flamengo, derrotou o Botafogo, está indo bem na Taça Guanabara. 0 empates, ainda não empatou e só tem uma derrota, que foi lá na estreia contra o Bangu. Pela 7ª rodada, o Fluminense derrotou o Nova Iguaçu por 1-0, o gol do volante André. Vamos falar dos contundidos. Marlon não vai viajar para a Colômbia e não vai participar desse jogo de sábado. Está fora, segundo o Vitor Lessa, vai ficar aí uns 20 dias ainda afastado por um problema muscular. Outro jogador que teve um problema muscular no último jogo, jogou pouco tempo, o músculo dele estourou, grau 2 a contusão, não joga e também não viaja para a Colômbia, está fora. Provavelmente o David Duarte não vai atuar nem no segundo jogo, no jogo da volta em São Januário. Está fora, vai ficar um bom tempo parado o zagueiro David Duarte, isso é preocupante. Quem trouxe essa informação é o Vene Casagrande. E os outros zagueiros, né? O Felipe Melo, o David Braz e o Nino. O Nino teve um problema no pubis, no vestiário ele sentiu a contusão, acabou não entrando na partida. Essa última partida que o Fluminense derrotou por 1-0 no Nova Iguaçu. O Felipe Melo e o David Braz foram poupados porque estavam sentindo dores musculares, mas treinaram normalmente. Felipe Melo, David Braz e Nino treinaram normalmente hoje no Fluminense e vão viajar para a Colômbia, mas não vão participar desse jogo contra o Volta Redonda. Nesse jogo contra o Volta Redonda, o Fluminense só tem 3 zagueiros à disposição. São eles: o zagueiro Lucas Claro, que vai ser o titular, e o zagueiro Manuel, e o terceiro zagueiro é o Matheus Ferraz, o Sérgio Reis tricolor. São os 3 zagueiros à disposição do Abel Braga para essa partida.
E o Fluminense veio bem mexido, bem modificado para esse jogo e com uma escalação bem interessante, mas bem interessante mesmo. Só tira um cidadão aí que está de intruso nessa escalação, que é o volante Wellington. De resto, é um bom time para essa partida contra o Volta Redonda e poderia tentar esse time aí contra os Milionários. Vamos lá. A fonte é o GE, tá, rapaziada? O goleiro Marcos Felipe no gol. Na lateral direita, o Calegari. Isso é importante. Gosto do Calegari ali. Acho que o Calegari tinha que ser o titular lá na Colômbia. A dupla de zaga, o Lucas Claro e o Manuel, já que o Felipe Melo e o David Braz serão poupados para poder viajar para a Colômbia. Na lateral esquerda, o Pineda voltando de contusão. Pineda será o lateral de esquerdo no lugar do Cris Silva, que infelizmente deve ser o titular, assim como o Samuel Xavier, devem ser os titulares do Fluminense lá na Colômbia. Então, Pineda na esquerda e Calegari na direita contra o Volta Redonda. Aí vamos para o meio de campo, que eu gostei desse meio de campo. Somente um asterisco aí na escalação do Wellington. Então o Fluminense vai com o Wellington, jogando ao lado dele o Nonato. Vai ser um 4-4-2, um 4-2-2-2. Então, Wellington e Nonato na cabeça ali de área, ali de volante, na proteção aos zagueiros. Mais avançados na armação do jogo, teremos Ganso, tão pedido pela torcida, né? Entrou nos minutos finais no jogo contra o Nova Iguaçu, deu uns passes interessantes. E o Natan, que andava sumido da escalação do Fluminense. Então o Natan terá uma oportunidade e interessante, muito interessante, porque é a primeira vez que isso acontece com o Abel Braga. Nós teremos não só um meio armador, teremos dois, Ganso e Natan, armando o jogo no meio de campo do Fluminense. Então um meio de campo bem interessante, com o Nonato, que foi muito bem no jogo contra a Portuguesa, lá no Newton Santos, jogador de velocidade, movimentação, chute de fora da área. É outro jogador também que poderia ser observado na equipe titular. O Wellington, não gostaria de comentar sobre o caso, né? Acho lamentável escalar o Wellington. E dois meias armadores é o que a torcida mais quer nesse momento. E vai ser um grande experimento esse jogo contra o Volta Redonda, para a gente dar uma observada no Ganso, começando um jogo, jogando 90 minutos, e o Natan também tendo outra oportunidade na equipe titular. E a dupla de ataque, né? Nesse 4-4-2 ou 4-2-2-2 é o dupla de ataque também, pedido pela torcida do Fluminense, Germancano no comando de ataque e o Arias como segundo atacante. Então, pela escalação desse time para esse jogo contra o Volta Redonda, porque ficou combinado de colocar um time misto, um time reserva para essa partida, para poupar os titulares para a viagem, então, praticamente certo que o Fred será titular na Colômbia, certo também que o William Bigode vai permanecer na esquerda e o Luiz Henrique como titulares ali. O trio de ataque do Fluminense deve ser o mesmo, o Fred, o William e Luiz Henrique. O meio de campo provavelmente com 3 volantes, né? O Iago, o André, o Martinelli não está escalado no time reserva, então o Martinelli realmente deve ser mantido na equipe titular. Não gosto de um meio de campo com 3 volantes, não gosto. E o Fluminense vai para a Colômbia e deve colocar essa formação aí bem defensiva contra a equipe do Milionários. E nas laterais o problema continua, com o Cris Silva na ala esquerda, na ala direita o Samuel Xavier. Bem complicado, e o trio de zaga deve ser os que vocês já conhecem, né? O Nino, Felipe Melo e o David Braz formando ali o trio de zaga, para que o Cris Silva e o Samuel Xavier façam a função de alas nesse meio de campo, né? Então é uma equipe que vai jogar contra o Volta Redonda que eu gostaria de ver. Tem muitas peças aqui que eu gostaria de ver na equipe titular que vai jogar lá na Colômbia, como por exemplo Pineda, o Calegari, o Ganso, o Natan, o Cano e o John Arias. Então um time bom vai jogar contra o Volta Redonda e continua a minha preocupação para o time que vai encarar, vai começar a Libertadores aí na terça-feira, logo, dia 22, jogo importantíssimo para o Fluminense. É o primeiro grande jogo no ano para o nosso tricolor. Então é isso aí, o time do Fluminense está montado, está escalado para esse jogo, e eu aguardo todos vocês aqui às 19 horas para a gente assistir junto a vitória do Fluminense. Mais uma vitória do Fluminense, se Deus quiser, mantendo o Fluminense na liderança e classificando para as semifinais do Campeonato Carioca, que é o mais importante. Então estou indo nessa, até a live. Flui!